Olá, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos ainda na introdução e vamos conversar sobre o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Vamos lá? O filósofo Sócrates desencarnou no ano 399 a.C. Isso significa que 4 séculos antes de Cristo, as ideias de Sócrates já vinham mostrando o que chegaria depois. Podemos dizer que Sócrates e Platão são precursores do Espiritismo. Vamos observar suas ideias. E começamos com: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se. E, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Então, aqui já estamos concebendo a ideia de que a individualidade existe antes da matéria, né? Uma individualidade que, formada já, é preparada para encarnar e ocupar uma matéria. Quando essas ideias nos lembram que a alma encarnada, o homem é uma alma encarnada e já existia junto aos modelos primordiais, vamos tendo a lembrança, né, de que o espírito é criado simples e ignorante. Através das múltiplas vivências na carne, né, encarnando, ele vai se moldando, né? Outro detalhe interessante aqui é quando cita: separou-se delas ao encarnar-se, e lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Quem já em algum momento de sua existência pensou: o que eu estou fazendo aqui? Eu mesmo lembro da minha infância. Quantas vezes eu, criança, deitava lá no sofá da sala, olhava para o teto e me perguntava: eu não sou daqui. O que eu estou fazendo aqui? Por que ela é minha mãe? Por que ele é meu pai? Por que eles são meus irmãos? Eu não sou daqui. O que eu estou fazendo nessa casa? Por que eu não posso ser de outra casa? Por que meu nome é esse? Por que eu estou vivendo aqui? Os sonhos também que a gente tem, não é? Então, tudo isso faz com que a alma se reporte ao seu passado. E há uma saudade de Deus, ela é latente, né, em cada um de nós. Esse de onde eu vim, na verdade, é uma intuição de que se é um espírito. Quando nós nos verificamos que eu estou ocupando esse corpo, eu não consigo ocupar o corpo do meu irmão, eu sou eu estou aqui. Eu sou uma individualidade, eu sou um espírito. E eu tenho saudade de alguma coisa que eu vivi e agora não lembro, agora eu não sei. Se antes da encarnação nós já existíamos e estamos nesse momento agora ocupando um corpo e temos saudades de coisas lá de trás, isso vem a explicar, né, essas múltiplas encarnações. É a ideia da reencarnação. Continuando no Evangelho, não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva, da existência de outro mundo, ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então é latente em cada um de nós, enquanto individualidades, essa forma de crescer, de evoluir e de progredir. Mesmo que alguns ainda só cuidem dessa parte material, mas é um incentivo, um estímulo que a gente tem de se melhorar, de crescer. Fica aí essa ideia para nós. Mas no âmbito espiritual, é nesse âmbito
nesse crescimento que nós precisamos acordar. Já há alguma coisa, então, latente dentro de nós, que existe uma coisa muito melhor do que a que encontramos neste mundo. Existe um dito popular, né, que a gente já nasce sabendo que vai morrer. Já se fala da morte desde a nossa tenra idade. Isso já é uma ideia preconcebida desse nosso retorno à espiritualidade. Nós, enquanto espíritos encarnados num planeta material, necessitamos da matéria para vivermos novas experiências aqui, mas não devemos nos perder por causa desta mesma matéria. Vejamos no item 2 o que o Evangelho nos traz. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens, como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal e, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. É o que eu havia falado anteriormente. É a ciência de que precisamos encarar que o corpo físico é ferramenta de atuação terrena. Nós o utilizarmos aqui com critério, cuidarmos do corpo e do espírito. Lembrando que do corpo nós cuidamos com a alimentação, não utilizando remédios sem recomendação médica, fazendo exercícios, ingerindo bastante líquido, tendo boas noites de sono. E do espírito? Como é que nós cuidamos desse espírito? Nos religando ao nosso Pai, nos conscientizando de que somos individualidades que estamos aqui uns pelos outros. É aprendermos os ensinamentos do Evangelho. Naquela época, Sócrates e de Platão, ainda não existia o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vejam bem as suas ideias. Olha só os nossos irmãos filósofos já nos alertando sobre o cuidarmos do apego aos bens materiais e pessoas. Porque nós nos perdemos muitas das vezes, muitos de nós ainda nos encontramos assim. Precisamos praticar essa cultura do desapego. Desapego dos bens, desapego de pessoas. Desapego não é desamor. Insisto sempre em dizer. Mas nós não somos proprietários de nada aqui, nem das pessoas e nem das coisas. Tudo está aqui para nós como um empréstimo. Então, muitos dessas almas que ele lembra aqui, que como se estivessem ébrias, porque se ligam às coisas que são por sua natureza sujeitas às transformações, muitos decaem aí, se perdem por aí, se entristecem por aí, adoecem por causa da matéria, porque se ligam demais. Quantos e quantos de nós não tem nem mais visão de nossa existência quando um nosso familiar querido vem a desencarnar? É uma situação muito triste essa separação, mas nós não somos donos daquele querido que nos antecedeu na grande viagem. Era um espírito que nós amamos, que conviveu conosco e pode vir a conviver mais uma vez em outra oportunidade, mas que cumpriu a sua tarefa aqui. E não é porque ele foi, porque nosso irmão ou nossa irmã querida precisaram nos anteceder na grande viagem, que nós vamos bloquear a nossa existência, nós vamos parar por aqui, não vamos ter mais razão de viver. Quantos e quantos dizem que a razão de viver sua é outra pessoa? Não, meus irmãos. A nossa razão de viver somos nós mesmos. E nisso não tem nenhum egoísmo. Basta a gente parar e entender que somos individualidades. Juntos, sempre seremos mais fortes. Juntos, todos nós nos amando e nos colaborando mutuamente, nós faremos dessa Terra realmente virar um planeta que será um paraíso. Mas para que a gente chegue aí, vocês vejam que para nós chegarmos à regeneração já está demorando bastante.
Porque o que está carecendo? Está carecendo que todos nós venhamos a contribuir para o bem comum de todos. Então, desapego não é desamor, mas em vez da gente gastar energia se apegando a coisas materiais, a heranças, a status, nada contra nós trabalharmos e adquirirmos bens para nos proporcionar conforto. E nisso não há nada errado. Nós só não podemos nos perder por causa da matéria. Nós não podemos achar que uma esposa nossa, um filho ou uma filha nossa, ou um marido, sejam propriedades nossas. Nossos pais, nossas mães, a gente diz nosso por uma forma de linguagem, mas nós não possuímos nada aqui. São nossos queridos, são nossos amados, são bens que a gente lutou para conquistar, mas eles vão passar, eles vão se transformar. E quando cuidamos do espírito, nos voltando para o alto, sem deixarmos a nossa vida material, porque lembremos que nós somos almas, espíritos encarnados, utilizando uma matéria para um novo aprendizado. Mas enquanto a gente cuidar de ambas as partes, cuidar do corpo e do espírito, e nos voltarmos para o alto, vamos ser melhores intuídos, vamos poder projetar aqui no mundo material tarefas melhores de auxílio a nós mesmos e de auxílio ao próximo. É nisso que nós precisamos atentar. E continuando no Evangelho, assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso o que ensina o Espiritismo. Quantas e quantas vezes nós nem nos reconhecemos como espíritos? Nos perdemos pela matéria e muitas das vezes nós nos encaramos como uma matéria e não como espíritos. Quantos e quantos de nós fazemos as coisas automaticamente e nem contemplamos a vida? Saímos atrasados para o trabalho ou para algum compromisso, pensando na condução, pensando nas contas para pagar, e nem observamos a natureza. Não ouvimos o canto dos pássaros, não vimos que na nossa rua tem nova vegetação. Descuidamos de tantas coisas, não olhamos para o outro, não sabemos nem como será que estava o olhar daquele que convive sob o mesmo teto que nós. Olha quanta coisa a gente deixa de lado, porque o nosso foco é só matéria, é só material. Então a gente às vezes coloca uma encarnação a perder assim. A gente não aproveita as oportunidades. E falando ainda, né, desse ponto de vista material e de vivermos iludidos, quantos de nós só retidos na matéria ficamos presos às paixões, às raivas, às invejas, ao orgulho e ao egoísmo? Quantos de nós? Né? E lá embaixo, quando a gente lê para ver com os olhos do Espírito, nós temos resignação, nós praticarmos o perdão, procurarmos entender que o nosso Pai é justo e amoroso para conosco, verificarmos que não só nós é que temos problemas, olhemos para o lado, para cima, para baixo, para trás e verifiquemos que tem muitas almas pedindo socorro, que estão em situações em que, às vezes, um simples abraço nosso, um simples sorriso, um simples cumprimento vai auxiliá-las. É essa parte que nós precisamos nos integrar, não é? E verificarmos que nós, enquanto espíritos, além de utilizarmos em espíritos encarnados, além de utilizarmos as matérias que estão aqui, nós temos muito o que dar de espiritual a nós mesmos e ao próximo. E o que fazemos aqui, ora, encarnados na Terra? Sabemos que não estamos encarnados aqui ao acaso. Vejamos no item 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção,
jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios por um instante. Que corrupção seria essa que os filósofos nos lembram? Bem, essa corrupção é a corrupção da carne, daquele que se perde pela matéria, já dito por nós, nesse estudo mesmo. É nós só nos verificarmos enquanto matéria e esquecermos de que somos espíritos. Então, enquanto a gente estiver com a nossa mente embotada, nós não conseguiremos vislumbrar a parte espiritual, aonde está o nosso crescimento. E para que é que a gente veio encarnar aqui na Terra? Essa pergunta tem que estar sempre pululando em nossas mentes. Qual é o fim da encarnação, da reencarnação? Qual é a finalidade? É promover o quê? A evolução do espírito. Então, se nós nos achamos corrompidos pela matéria, não vamos conseguir olhar mais adiante, um palmo adiante de nossos narizes. Na doutrina de Sócrates e de Platão, quando eles se referem sobre o objeto de nossos desejos, a verdade, que verdade é essa? Se nós perguntarmos a nós mesmos e a qualquer um, o que você mais deseja? A resposta mais corriqueira, né? Não generalizando, sempre é paz e felicidade. Então, onde a gente conquista essa paz e essa felicidade se nós estivermos apenas ali com o pensamento reto no que é material? A matéria satisfaz nossos desejos momentaneamente. Queremos uma roupa nova, queremos um carro novo, queremos morar numa casa boa, queremos comer comida de qualidade, mas logo que adquiridos esses bens, né, as nossas necessidades passam a ser outras. Né? Aquilo tudo esquecido. Queria tanto comprar um objeto. Quando aquele objeto chega, nem sempre esse nosso querer aquele objeto demonstra a necessidade. Às vezes eu queria comprá-lo só para tê-lo. E aquele objeto passa a ser o quê? Um elefante branco na minha vida. Vai ficar ali e muitas das vezes vai ficar ali esquecido. Então, o que a gente deseja de fato? Qual é o anseio da alma? E quando a gente fala do corpo físico, quando eles lembram, de fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. O corpo físico nos é um estorvo? No geral, para o espírito, o corpo é uma prisão, mas ao mesmo tempo nós precisamos vê-lo como necessário à nossa evolução, na condição de espíritos que estamos agora, né? Nessa condição atual de ocuparmos o planeta Terra, nessa faixa em que nos encontramos. Então, ainda nos é necessidade, né, de abrigarmos uma matéria grosseira, que é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, que é uma máquina que a gente classificaria como perfeita, tudo aqui funciona bem, mas ela ainda é uma máquina, uma veste grosseira, que precisamos habitar para progredirmos. Então, o corpo, na verdade, ele não é um estorvo, se nós o olharmos como um templo que é de uma grande utilidade para nós, de necessidade para a nossa evolução. Mas também nós não nos perdemos por ele, né? Porque ele fala dos desejos, dos apetites, dos temores e das 1000 tolices quando a gente se prende só ao campo material, né? Só em satisfazer os prazeres. O corpo físico nosso, ele sente prazer. Prazer em carinhos, prazer em alimentação, em sensações.
que não são ruins, são sensações boas, mas a nossa vida não pode ser só pautada por essas sensações. Aí há a lembrança, de fato, nesse nosso estudo, de que precisamos cuidar da matéria, mas nunca esquecermos do espírito. Não nos perdermos, né, pela matéria. E quando ele fala, então quando a gente estiver detido nessa, né, corrompidos pelas sensações, pelos desejos efêmeros, né, nós não seremos sábios por nenhum instante ainda. A sabedoria nossa é entendermos que a finalidade da nossa encarnação aqui é para a nossa evolução e não para ficarmos estacionados nos prazeres da matéria. E lembrando que no estágio espiritual em que nós nos encontramos, né, essa verdade plena ainda não pode ser conhecida aqui na Terra, mas nós vamos evoluir. De que forma estamos encarando a nossa encarnação? Qual a nossa postura diante das vicissitudes? Fica também mais uma reflexão. A carne é fraca ou o espírito é que é fraco? E só para lembrarmos, né, que o corpo não é impedimento à nossa evolução espiritual. E continuando a leitura, mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma destas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Está lá no céu e inferno. Lembrando que encarnados neste momento no planeta Terra, nós estamos embotados por um esquecimento providencial. O que seria de nós se nós lembrássemos lá de trás, né, de desacertos? Talvez muita coisa ficasse impedindo, nós mesmos nos impediríamos de progredir. Então, esse esquecimento, ele é providencial, é misericordioso. Podemos esquecer o que fomos, mas mesmo assim, isso não é impedimento para o nosso progresso. Em todas as nossas atividades, no que pensarmos e no que fizermos, precisamos nos ligar numa coisa interessante: a nossa consciência. Essa sempre grita quando nós acertamos ou quando nós erramos. Então, vamos nos pontuar através dela. E a nossa consciência se potencializa quando a gente se evangeliza. Agora, nós espíritos, enquanto libertos do corpo físico, nós ampliamos a nossa visão, né? Mas não esperemos o nosso desencarne para que a gente possa potencializar essa nossa conscientização. Porque, infelizmente, muitos, quando se libertam do corpo físico, lamentam o tempo perdido. O tempo urge. Então, é a partir de agora que a gente não vamos esperar essa libertação, né, para que a gente possa fazer algo em prol da nossa evolução. Até nós temos a nossa semi-liberdade adquirida quando nós dormirmos. Então, é sempre bom lembrar que quando nós vamos dormir, que nas nossas preces a gente peça para ser levado para as escolas, né, de esclarecimento na espiritualidade, que nessa semi-libertação a gente já possa ir estudando, a gente já possa ir se parametrizando. E quando estivermos aqui acordados, né, para que a gente não descuide, cuidemos do corpo e do espírito, o tempo todo estou dizendo, para que, não sou nem eu que estou dizendo, é o que nós estamos estudando aqui no Evangelho. Né? Vamos cuidar da matéria, mas não descuidemos nunca do espírito. E ele aqui no final ele diz, eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer. E é um cuidado que a gente deveria ter, né?
cuidarmos do nosso desencarne, termos fé na vida futura. Quando nós temos fé nessa vida do porvir, a gente já começa a fazer os investimentos agora, enquanto estamos encarnados. Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. Está lá no céu e inferno. Mas que almas impuras são essas? São aquelas que ainda não têm condições de fazer reflexões nem aqui enquanto encarnadas, nem lá na erraticidade, quando não estão mais presas pelo corpo físico. Ainda não têm o discernimento, então não podem ainda chegar a conclusões de acertos, de pedir uma nova oportunidade de se melhorar. Tudo isso nós vamos conquistando paulatinamente. Quando nós já procuramos nos evangelizar aqui, fazendo as nossas reflexões, procurando nos melhorarmos, fica muito mais fácil na erraticidade nós verificarmos aqueles acertos e os nossos erros. E assim, meus amigos, estamos terminando os nossos estudos por aqui. Terminando não, mas dando uma pausa, pois o Evangelho é de estudo permanente. Um grande abraço fraterno e até a próxima oportunidade.